comigo a sua Bíblia em Judas. Hoje nós vamos falar da nossa reforma. Então, teve a época em 1517, na reforma, que ele precisou fazer. Deus o levantou e hoje nós precisamos de uma reforma. Judas, versículo 1. Judas 1. Amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. Versículo de número 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Podemos assentar. Quando Constantino se converte para a igreja cristã, foi uma grande conquista. Mal eles sabiam que quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele traria a apostasia. Nem tudo que eu e você achamos bom é bom. Quando Constantino se converte, ele quer fazer do Estado e da igreja uma coisa só. Essa foi a decadência, toda a permissividade e toda aquela liberdade. Não haviam mais perseguições, não haviam mais mortes, não haviam mais. Isso aparentemente parecia algo muito bom. E a igreja cristã foi cedendo. E quando se deu por conta, todo mundo era católico. Palavra católico universal. Todo mundo professava a mesma religião. Desde que cada um pudesse crer e acreditar no que quisesse. Tá. Vamos falar de nós. Judas, falando aos irmãos, ele disse algo muito importante. Ele diz assim: alguns estão entrando no meio de vocês e querem transformar a graça de Deus. Ele diz assim no versículo de número 4. Homens que para este mesmo juízo estão escritos, que convertem em dissolução a graça de Deus. Eu quero começar a falar vou falar sobre 2 pontos hoje. Primeiro, a deformação da graça. É sobre esse primeiro ponto. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus. E a graça do Senhor nos alcançou. Mas o que é graça? E o que é graça? E por que hoje existe essa deformação da graça? As pessoas entram na igreja, as pessoas participam dos rituais de culto, de toda a liturgia imposta pela igreja cristã. E as pessoas veem a graça como uma oportunidade para continuar a ser como elas são. A graça não é isso. Eu sempre estou ensinando vocês que a graça responsabiliza muito mais do que a lei. Porque se a lei teve Moisés, eu e você temos Cristo. Se a lei teve os 10 mandamentos, eu e você temos a Escritura. A lei responsabiliza o ser humano a obedecer os 10 mandamentos. A graça responsabiliza os crentes a seguir toda a Escritura. A lei diz, não adultere. A graça diz, não olhe. A graça diz, não cobice.
O que nós precisamos entender é que graça não é dissolução de libertinagem. Promete muito mais. A graça. Hoje nós temos uma igreja cristã que transforma a graça em dissolução. Transforma a graça comprada por Cristo, paga por um alto preço, por uma autonomia de permissividade. É isso que as pessoas transformaram a graça. Os cristãos hoje são como são. São do jeito que são. Eles se dizem crentes, se dizem cristãos, se dizem discípulos de Cristo, só que nada tem a ver com Cristo. Eles não sabem nem sequer perdoar uma ou duas vezes. Eles não sabem nem sequer julgar adequadamente. Eles nem sabem vencer suas próprias mazelas e misérias. Como é possível nós analisarmos a graça de Cristo e acharmos que esta graça é uma porteira aberta para que nós cheguemos e entremos e fiquemos como estamos? Como é possível nós aceitarmos a graça de Deus como uma obra permissiva dele para que nós continuemos do jeito e como estamos? Eu quero que você vá comigo em João 1,17. Não existe graça sem verdade. Não existe. A graça e a verdade de Cristo são duas coisas que devem andar juntas. Não existe graça sem verdade. Não existe. Não existe. João capítulo 1, versículo 17. João escrevendo, ele diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não desvincule graça e verdade. Você vai te tornar um libertino. Não faça isso. Graça e verdade andam juntas. A graça responsabiliza. A igreja, ela está entrando num caminho de libertinagem, de permissividade. Por quê? Porque não consegue entender o preço que foi pago, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos fazer parte desse universo espiritual chamado Reino de Deus. Eu quero que você vá comigo em Atos capítulo 2. Eu quero que você analise comigo Atos capítulo 2. Vamos começar o 37, a conversão de 3.000 pessoas, o discurso de Pedro depois do Pentecostes. Quero que você analise comigo o seguinte, que você comece a analisar agora os efeitos da graça. Isso é graça. O que você vai ver agora é graça. O resto é desgraça. Você vai ver a graça, ela traz temor. A graça, ela traz favor. E a graça traz poder. Sem essas três veias centrais da graça, não existe graça. A graça traz temor, a graça traz favor, flexibilidade, amor ao próximo, e a graça traz poder para sofrer provações e perseguições por amor a Cristo. Isto é graça, qualquer outra coisa é desgraça. A Bíblia diz em Atos 2:37, e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Graça é arrependimento. É você não voltar aos seus pecados antigos. É você desvincular-se, tirar qualquer chance ou oportunidade daqueles pecados retrocederem. Graça é arrependimento de tudo aquilo que você foi e de tudo aquilo que você viveu. E gostar e querer viver uma nova vida. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Graça é promessa. É eu e você sermos fortes o suficiente para fazermos aquilo que temos que fazer para alcançarmos as promessas que Deus tem nos dado. Isso é graça.
Versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Graça é você ter uma individualidade absurda de você salvar-se em meio a quaisquer situação, escola, faculdade, família. É você entender o preço que foi pago pela sua salvação e você não permitir uma pluralidade, onde você fala como os outros, onde você pensa como as outras pessoas e você age como as outras pessoas, mesmo que isso te custar o que for. Arrependei-vos para que vocês sejam salvos no meio dessa geração perversa. Isto é graça. Graça não é libertinagem. Graça é a individualidade que eu e você temos de fazermos diferença. De você ser um empresário diferente no seu meio, um patrão diferente no seu meio, um funcionário diferente no seu meio, um estudante diferente no seu meio, um cristão diferente no meio da sua congregação, onde todo mundo tem a mesma cara, a mesma performance. Você pode ver a maioria da igreja, a maioria das pessoas são todas iguais, todas do mesmo nível. Isso é graça. Graça é você evidenciar-se no meio da frieza espiritual. No meio da modernidade que predomina. Graça é você amar a Deus acima de todas as coisas e pagar o preço que for necessário para isso. Isso é graça. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Graça é receber a palavra de bom grado. Não é? Você já viu aqueles gado que vai para marcar com ferro? Perdoa, não quero. Perdoa, tenho meus motivos. Vai, não vou. Meu passado, minha família, meu pai, meu coração, meus traumas. Espera aí. Graça é recebermos a palavra de bom grado. Ela é entrar dentro de nós e tomar todos os espaços vazios ou ocupados, fazendo um despejo de tudo aquilo que havia anteriormente. Isso é graça. Graça é a palavra ter a predominância na sua vida. A palavra manda, receber a palavra de bom grado. A maioria dos crentes hoje em dia não recebem a palavra de Deus, porque os seus corações, suas opiniões, sua personalidade está acima de qualquer questão. E o que Deus diz vai para análise. Se for conformado com aquilo que eu penso, sim. Se não, não. Isso não é graça, isso é desgraça. Graça é eu e você recebermos a palavra no nosso coração de tal maneira que ela nos compunge, ela nos constrange, ela nos derrete e nos coloca por terra. E você olha para ele e diz assim: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Você é diácono, intercessor, pastor, líder. Você abre a sua boca e vê o dono do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. E você olha para ele e diz assim: ausenta-te de mim. Isso é graça. É você permitir que a palavra de Deus entre dentro da sua alma com proeminência, com predomínio total. E não que a palavra seja sua amiguinha, em concordância. Não. A palavra é como espada para te ferir e me ferir. A palavra é espada de dois gumes que atravessa a nossa alma, que discerne as nossas intenções e os nossos pensamentos. É essa palavra que eu gosto. É essa palavra que você gosta. Ou é aquela palavra que massageia o seu ego? Ou é aquela palavra que coloca você num pedestal cristão? Qual é a palavra que temos quisto para nós? Qual é a palavra que temos desejado para a nossa vida? É a palavra que vem rasgar-nos por dentro e mostrar as nossas misérias e as nossas mazelas? Ou é aquela palavra que massageia o nosso ego? Que nos coloca num pedestal, onde nós nos sentimos diferenciados, onde nós nos sentimos os maiorais? Isso não é graça, irmão. Isso é desgraça. Jesus não morreu para ser seu amiguinho. Jesus não morreu para tocar figurinha com você. Jesus morreu para salvar a sua alma e te libertar do pecado. Ele morreu, foi para isso. Isso é graça de Deus. É recebermos a palavra de Deus para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Paulo diz: aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento. Pessoas com a mente cheias de informações cristãs,
você vai para o inferno com as suas informações cristãs. Você vai para o inferno com a sua teologia. Quantos teólogos vão para o inferno porque colocaram sua teologia acima dessa palavra? Quantos crentes que se dizem crentes vão para o inferno porque colocaram a sua ideologia acima dessa palavra, dizendo: esse é o meu jeito, essa é a minha maneira de ser. Isto não é graça de Deus. A graça de Deus é a transformação de um indivíduo, é a transformação de um ser humano de fio a pavio. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Não é isso que você vive e que eu vivo e que nós vivemos no meio da igreja, onde cada um pensa do seu jeito, age do seu jeito e vive do seu jeito. Isso é a desgraça da igreja. A igreja fala da reforma de Lutero. E hoje nós estamos pior, porque todos nós conformados, deitados em verdes pastos, repousando em condenação. A Bíblia continua, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vê se você encontra algum desses feitos no nosso meio. Eu desafio você a encontrar isso aqui no nosso meio, perseverança em doutrina. O que mais tem hoje dentro das igrejas são pessoas convertendo doutrinas de acordo com a sua necessidade. Ah, mas não é bem assim, mas Deus não é assim, mas a coisa não é bem assim. Por quê? Porque não querem a doutrina. Querem a sua opinião, querem o que eles pensam. Primeira coisa que você vê se você é convertido, você deixa de ter opinião. Sabia? Todo convertido não tem mais opinião. Ele diz assim: deixa eu ver o que a Bíblia fala, essa é a minha opinião. Minha opinião tem um nome, o nome dele é Jesus. Crente que tem opinião não é convertido. Mas eu tenho a minha opinião, eu tenho, não é convertido. É isso aqui, é a palavra de Deus. Persevera na doutrina. Grave na doutrina, pesado. Qual doutrina pesada na sua vida? Quais são as doutrinas pesadas e graves na sua vida? Como você tem lidado com as doutrinas do Evangelho? Perseveraram na doutrina e na comunhão. Comunhão? Comunhão? Você acha que reunião é comunhão? Comunhão é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Isso é comunhão. Comunhão é estar junto. Comunhão é não criticar, é não apontar dedos, é não falar mal dos outros. Comunhão é querer ver o bem do outro. Comunhão é ficar feliz quando o outro está bem. Isso é comunhão. Comunhão não é você olhar e dizer está faltando. Comunhão é você dizer eu tenho. Quando você olha para uma situação, para um grupo de diáconos, não tem comunhão. Você diz, eu tenho comunhão, eu tenho o que eles não têm. Isso é comunhão. Uma igreja fracassada de apontar de dedos. Aí ele diz assim, e no partir do pão e nas orações, partir do pão. Eles se reuniam para comer juntos. Mas vamos falar do partir do pão, Jesus, de oferecer Jesus para as pessoas que estão na mesma igreja, no mesmo reino. E nas orações. Você quer assustar o povo? Você fala, domingo que vem vai ser reunião de oração. Vai ver o tanto que vem na igreja. 43. E em toda a alma havia graça é temor, meu irmão. Temor. Pessoa que vive na graça e não tem temor no que eu penso, no que eu sinto, no que eu falo, da maneira que eu ajo, do jeito que eu vivo. Peraí, isso é rebelião, isso é motim, isso aí eu estou me levantando contra. Peraí, o que eu estou pensando está errado, da maneira que eu estou vivendo está errado, do jeito que eu estou fazendo está errado. Isso é temor. Temor é você olhar para Deus e olhar para você e saber a diferença destas duas visões. Isso é temor. Temor, você olha para Deus e vê, o que você vê? E você olha para você e vê. Então, temor é você analisar a diferença, os dois polos dessas duas visões. Isso é temor. Agora, você crente, faz as coisas do jeito que dá, do jeito que você pensa. Você acha que você tem temor?
O temor faz você tremer, você estremece, você diz, eu não posso, eu não vou, eu não faço. Por quê? Porque eu temo a Deus, Ele está acima de qualquer desejo, vontade ou querer. Nas almas havia um temor. E a Bíblia diz assim, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, está explicado. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Comum? Comum? Hã? O que faz os crentes terem coisas em comum? Eles quererem uma só coisa, ir para o céu. Você quer ir para o céu? Ah, eu quero, depois de. O que faz nós querermos e termos tudo em comum é nós olharmos para o céu, amarmos o céu, desejarmos o céu e querermos o rei que há de vir. Mas ninguém quer o céu mais. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O povo hoje nem é dizimista. Maioria. Nem ofertante. Você acha que vai vender propriedade? Parou. Por que graça é assim? É essa liberalidade. Graça é essa liberalidade. De você olhar uma situação, olhar um irmão, essa flexibilidade, essa situação de você querer que o outro viva a bênção que você está vivendo. Aí você olha para o crente querendo pisar no outro, espizinhar, derrubar. Crente que fica contente quando o outro caiu, fica lá no Facebook da vida olhando o que aconteceu com fulano, com Beltrano, e acha bom, e acha qual é a da hora. Esses dias uma irmã chegou para mim e disse, pastora, isso vai gerar comentário. Eu falei, até surgir o outro. Sabia que é assim. A igreja é assim. Levantou um comentário. Bum, 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 bum. Aí surgiu outro comentário. Aí esqueceu do outro. Aí levanta o outro. Falei, calma. A hora que vier o outro, ele esquece de você. Igreja. Igreja. Você acha que isso é graça ou desgraça? Hein? E aí nós confortáveis, com as nossas almofadas das nossas axilas. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando você comenta algo de ruim da vida do seu irmão, você está gostando do que está acontecendo. Porque você só fala o que está gostando. Você só comentou porque você gostou do que aconteceu. Olha que barbárie. Não, eu comentei porque... vamos lá. Porque você queria que a outra pessoa fosse uma intercessora. Esses dias uma irmãzinha chegou para mim assim, falou, pastora, mas não foi eu que contei. Eu falei, eu sei quem contou. Eu sei. Prazer de ter a da hora. Você tem prazer de ter a notícia da hora? Da hora, do momento. Você sabe o que você faz? Você não liga para isso. Porque pessoas pequenas nunca vão faltar, pessoas medíocres nunca vão faltar. Pessoas medíocres gostam de falar de pessoas. Pessoas santas gostam de falar de Deus. E eu já fiz a minha escolha e eu acredito que você também. Diga amém. Amém? A Bíblia diz assim, que eles repartiam e perseveraram, versículo 46, unânimes, todos os dias no templo. Olha para o teu irmão e fala, fala aí o que você quiser falar. Vai. Todos os dias no culto? Não, pastora. O que é isso? Agora pegou, filho. Agora pegou. E aí você acha que não precisa de reforma? Todo dia. Não cansa? Não cansa. Você come todo dia, não cansa, né? Você bebe água todo dia, não cansa. E dorme todo dia, não cansa de dormir. Todos os dias no templo. Não tinha televisão, não tinha computador. Verdade, não é? Todos os dias no templo. Quantos dias você vem no culto por semana? Por que você vem no culto? Por que você vem? Quais os dias que você vem? Por que você vem? Pastor, porque eu amo a Deus, eu quero estar no meio da congregação, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero cantar louvores. Eu sou igual a Davi, eu amo a habitação do Senhor. Todos os dias no templo. Aí ele diz assim, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
capítulo 4, versículo 32. Vamos lá. Isso é graça. Tá? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Um só. Todo mundo sentia a mesma coisa. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas as coisas lhes eram comuns. Ninguém queria puxar o tapete do outro. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia cada um segundo a necessidade do que tinha. Isso é graça. Se alguém disser para você assim, ai, graça, não acredite que graça seja libertinagem. Amém? Eu quero que você vá comigo agora. No segundo ponto, que a igreja precisa de reforma, é a secularização. A igreja está doente pela secularização. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Satanás é muito astuto e ele tem trabalhado, versículo 15, para que a igreja se perca. A igreja se perdeu. Nós poderíamos falar aqui da nossa desgraça em vários pontos, tá? Mas vamos falar apenas de dois. Primeiro, da libertinagem da graça, tá? Que é a deformação da graça. E segundo, que é a secularização. Secularização entrou assim, meu irmão, ó. Bum, bombou. Bombou, que bomba, bombou. A secularização veio trazer a ascensão humana. O ser humano evidenciado. Como os postes ídolos que haviam antigamente. Satanás foi pouco a pouco, sabe? Tirando Cristo e colocando o crente. Tirando Cristo e colocando o crente. Tirando a palavra e colocando os pensamentos dos crentes. Tirando o Espírito Santo e colocando as emoções dos crentes. Pouco a pouco, até formar uma geração antropocêntrica. O ser humano está no centro do culto. O ser humano está no centro de tudo. Deixa eu ver se hoje eu vou ouvir lá Deus falar comigo e eu vou receber uma bênção. Você sabe o que é culto? Culto é trazer e não pegar e não tomar. Isso é culto, é levar. Você não vai achar na Bíblia, é um culto que Deus não mande. Trazer, vir trazer. E então, obviamente, Deus faz a parte dele. O antropoteísmo, que foi a divindade do homem, a deificação do homem, colocando o homem como um Deus, aconteceu pouco a pouco, com pregadores de última linha, querendo encher a igreja, assim como Constantino, querendo encher a igreja, dizendo: venham, 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 ele faz. Venham, ele pode. Venham, venham, venham. E a igreja bombou, bombou mesmo, está bombada. Hã? Nunca se ouviu, você vê as reportagens, nunca se ouviu uma adesão de evangélicos. Os católicos estão preocupados. Católico não precisa ficar preocupado não, que vai encontrar muitos deles lá no inferno. Não precisa ficar preocupado. Você encontrar um católico e fala assim, eu estou preocupado. Porque... Fala, não, meu irmão, não compra. Você encontra muito deles lá no inferno, fica tranquilo. Não precisa ficar preocupado. Por quê? Por causa da antropolatria, onde o ser humano é um ídolo para ele mesmo. O que Deus quer? Deixa eu ver se o que Deus quer coincide com o que eu quero. Se não, o que Deus gosta? Mandar. Judas fala que negam a autoridade de Deus. É isso que nós estamos vivendo. Suas necessidades, suas vontades, seu objetivo, tudo está acima de Deus. A preocupação do crente hoje, eu não estou falando de você particularmente, pode ser que você esteja enquadrado, mas eu estou falando particularmente, a preocupação do crente hoje é o que eu preciso que Deus faça na minha vida.
Não é aquela preocupação dizendo, Senhor, olha para mim e vê o que de errado em mim. Senhor, eu preciso de dons. Senhor, eu preciso granjear os meus talentos. Senhor, eu sou uma pessoa horrível, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso orar mais. Deus, eu preciso entender a Tua palavra, eu preciso estudar a Tua palavra. Não. Hoje não se tem tempo. Você olha para as pessoas, você diz assim, você leu a Bíblia hoje e orou? Não, eu não tive tempo. Não teve tempo? Como assim não teve tempo? Como não teve tempo? Hoje o ser humano está no centro de tudo. O culto não é para Deus, é para o ser humano. As canções que se cantam são para os seres humanos. As pregações que se pregam são para os seres humanos. E tudo que acontece na igreja é para o ser humano. Isso é uma antropolatria, onde o ser humano idolatra a si mesmo. O ser humano se tornou um Deus, assim como Satanás promete para Eva. Esse antropoteísmo, onde a divindade do ser humano, onde o ser humano é o centro de todas as coisas. Eu poderia ler inúmeros textos que falassem sobre isso. Paulo, em suas cartas às igrejas. Mas eu quero falar um do mestre. Uma profecia do mestre. E eu gosto muito dessa parábola. Porque esta parábola estará no dia do juízo, anexada, para servir de testemunha, de aviso, para mim e para você. Essa parábola abre os olhos. Essa parábola derrama luz em meio às trevas. Lucas capítulo 14, versículo de número 15. Tem crente que odeia essa parábola. Odeia. Porque ela fala dos 3 interesses do ser humano: família, dinheiro e trabalho. Isso está a necessidade do ser humano. O ser humano está sendo engolido por esses 3 interesses. Por isso que a igreja perdeu totalmente a forma de cristianismo. Uma igreja rendida, uma igreja vendida. Versículo 15 de Lucas 14. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porque ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se, a excusar-se. É engraçado que nós não dizemos verdades, nós nos desculpamos. Eu não tive tempo, eu estava ocupado, eu estava cansado. É sempre desculpas. Eu ensinei a você que quem se desculpa não tem arrependimento. Toda pessoa que não tem caráter para dizer, eu errei, eu fiz porque eu quis, eu estava querendo naquele momento e pronto. Eu fiz sem querer. Mentira. Mentira. Assumimos as nossas culpas, as nossas falhas. Eu estou frio espiritualmente, por isso que eu não quero vir no culto. Qual o problema? Eu estou frio, eu estou em rebelião, eu estou amotinado, eu estou com porfia, eu estou mal, eu estou passando por uma crise espiritual. Qual o problema de assumir isso? Agora, desculpas, é porque eu não tenho tempo, porque eu não estou cansado, porque o serviço está exigindo muito de mim. Por quê? Porque eu chego tarde, porque você enrola, inconscientemente enrola no serviço para chegar tarde, para não dar tempo. Peraí, para Deus, acima para Deus? Não. Nós temos que entender que nós estamos, como diz Hebreus, lidando com aquele que sabe todas as coisas. As coisas estão nuas diante dele. Porque nós temos que tratar com ele. Eles começam a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te, te imploro, me perdoe, eu não posso ir. Comprei, aquisição. Quando você era pobre, você era crente. Você era discípulo. Eu não sei, de verdade, existem coisas que não entram na minha cabeça. Eu vou morrer e não vai entrar. O que tem a ver dinheiro com salvação? O que você pode dar pela salvação da sua alma? Espera aí.
O Senhor já garantindo isso em Deuteronômio 8, diz assim, quando você enriquecer e estiver bem, não se esqueça que fui eu, não foi teu braço, hein? Você trata de ser fiel, porque fui eu. Eu não consigo entender. O porquê que o crente, quando ele passa necessidade, quando ele passa situação difícil, quando ele está pobrezinho, ele é aquele. As coisas aconteciam ou você acha que não acontecia? Acontecia. Nego ofendia ele, branco ofendia ele, todo mundo ofendia. As pessoas passavam, ele não estava nem aí, meu irmão, o que ele queria era agradar a Deus. Ele queria servir a Deus. Agora que ele está rico, afortunado, ele está numa posição social, aquele olhou feio para mim, o outro desfez de mim. Isso me incomoda o ar, me incomoda o vento, me incomoda o irmão, me incomoda o banco, tudo incomoda ele. Queria perguntar para você, o que seu dinheiro, a bênção que Deus te deu tem a ver com a sua salvação? Diga-me, por favor, se você explicar para mim, quem sabe você vai me levar ao entendimento. O que tem a ver o seu dinheiro com a sua salvação? Pelo amor de Deus, você não vê lá o rico e o Lázaro? Peraí, Deus te abençoou para você ser mais crente. Deus te deu conforto para você amá-lo mais, para você vir mais à igreja. Você vinha de bicicleta, a pé, com aquele carro com a gasolina contada. Hoje você vem de ar-condicionado com o tanque cheio. É para isso que Deus te deu. O salmista diz no Salmo 119, tu me fizestes bem para que eu guardasse os teus mandamentos. Peraí, o que tem a ver o teu dinheiro com a sua salvação? Paulo explicando ao Timóteo, ele diz isso. Ele diz, gente, peraí. Quem vai atrás disso se transpassa em muito mal, muitos males. Comprei um campo, importa-me vê-lo. Quando era pobre, estava tudo bom. A igreja estava boa, os irmãos estavam bom, o pastor estava bom. Aí fica rico, nada está bom. Ficou socialite cristão, Hein? Ficou gentleman. Uma madame de Cristo. O marido não serve mais, a família não serve mais, porque o conforto... Pera, dá licença, hein? Continuando. E outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-la. Rogo-te, por favor, me perdoe, trabalho. É o vilão hoje em dia, né? Trabalho. Não dá, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar mais, né? Cobiça, o outro tem, você quer ter, outro tem, você quer ter, outro tem, você quer ter, né? Trabalho, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo. As necessidades da sua família em primeiro lugar, as suas necessidades em primeiro lugar, seu trabalho em primeiro lugar e Deus no último lugar. E aí, você ora a Deus e você ora em cima das suas necessidades. Os céus deve estar numa situação muito contraditória com a terra atualmente. A igreja precisa ser reformada, Cristo precisa voltar para o centro. Cristo, você está entendendo bem o que eu estou dizendo, Cristo nunca saiu do centro da igreja verdadeira. Eu digo assim, a igreja de uma maneira universal. Cristo tem que ser pregado e não as necessidades humanas. E não o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Você precisa buscar a Cristo. E esse crucificado, e esse com as marcas do Evangelho e da palavra nas mãos, nos pés, na cabeça e no coração. Mostrando o preço que foi pago para a sua redenção. Você precisa parar de buscar Deus por causa de sua situação financeira. Você precisa parar com essa besteira que foi incutida mais ou menos aos 40 anos vindo para cá. A igreja fez assim, solapou. Foi a época que cheio do Espírito Santo é gente que estribuchava. Gente que grudava na parede que caía para trás. Crente cheio do Espírito Santo é crente que frutifica. Que exerce as 9 virtudes do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Isso é cheio do Espírito. Não é você ficar falando, eu falo em 5, em 10, em 15, eu estremeço, eu arrepio. Fica com uma boa gripe, um bom vírus de gripe, você vai se arrepia da cabeça aos pés. O que nós precisamos entender é que nós precisamos frutificar. Uma das coisas que está acontecendo no meio da igreja é que as pessoas acham que a graça, ela anula a frutificação. Ao contrário, Tiago escrevendo disse, mostra a sua fé
que eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Quem tem fé tem obras. Quem tem graça tem obras. É flexível. Você leu na igreja de Atos. Estou na graça, não preciso fazer nada. Engano seu. Engano seu. Agora que você está comprometido até o último fio do seu cabelo. Paulo diz em Coríntios 7:1. Nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, da carne e do espírito, para a santificação em Deus em amor. O que nós precisamos entender, que a igreja precisa parar de olhar as coisas de Deus como coisas comuns. A igreja precisa parar com essa profanação. As coisas de Deus são santas, a palavra é santa. As pessoas entram na igreja como se estivessem entrando na casa dele. As pessoas cantam, ouve a palavra, não está nem aí. Isso é a desgraça da igreja. As pessoas transformaram as coisas santas em comuns. Comprei uma junta de boi, trabalho. Seu trabalho é mais importante para você do que Deus? É tão simples você assumir isso. É tão simples. Hipoteticamente você diz que não. Hipoteticamente você diz que não, porque é difícil para você assumir. Mas seu tempo, seu vigor, suas forças e tudo vai para o seu trabalho. Isso sobra para Deus. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Me refrigera, eu estou cansado, não aguento mais. Eu estou cansado, não aguento mais. Estou cansado, não aguento mais. Só isso. O que sobra para Deus é quase nada. E esse nada comprometido com você ainda. Seu trabalho está acima. Suas conquistas estão acima de Deus. Você conquistou e acha que você é melhor. Você ainda é um ser humano? Amém? Todo mundo aqui é ser humano? Então você é miserável. Eu também sou miserável. Todos nós somos miseráveis. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Continuando, e o outro disse, o terceiro, casei e portanto não posso ir. Família. Outra coisa que amarra os crentes é família. Família. Crentes que idolatram filhos, crentes que colocam filhos em pedestais, crentes que acham que filhos são perfeitos, crentes que colocam a família em primeiro lugar. Jesus diz, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho e mulher, não pode ser meu discípulo. Você ama Jesus mais do que a sua família? Se você não ama, você não pode. Você não pode porque você não consegue. Quais são as 3 desculpas? Primeiro, eu tenho, então não posso. Segunda, eu preciso, não posso. Terceira, eu vou, eu não posso. Eu tenho, eu comprei, preciso trabalhar, eu vou para minha lua de mel, vou desfrutar meu casamento, não posso. Qual é o seu maior deleite? Sua família? Errado, o maior deleite seu é Cristo. Quanto tempo faz que você não sente a alegria da presença dele, o amor, o deslumbre? Jesus, dá licença um pouquinho. O Senhor me deslumbrava, o Senhor me maravilhava. Agora nasceu o bebê vai me deslumbrar. 2 bobão. O pai, a mãe bobão, a avó, os tios e aí companhia limitada. E Jesus? Jesus? Ah, Jesus. Tá, Jesus. Hã? Que isso? Oh, acorda, meu irmão. Acorda. Acorda. Que isso? Que igreja é essa? Tem hora que você olha e você fala, pelo amor de Deus, tem compaixão de nós. Tem compaixão, Senhor. Um abduzido com o trabalho. O outro abduzido com os pedacinhos de carne de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Outros abduzidos com aquilo que tem. Carro, casa. Pelo amor de Deus, é muita abdução para uma igreja só. É muita gente louca reunida num lugar só. Um bando de crente tudo louco, abduzido. Espera aí. Onde está Jesus Cristo? Onde é que Ele está em nossas vidas, nossos corações, nosso foco, nossa vida?
Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paixão, Ele é o nosso tudo. Não é seu trabalho, sua casa, sua vida, seu talento, seu dom. Não é nada disso, é Ele. Ele está no centro, Ele é digno. Toda a honra, toda a glória é dEle. Eu não sou nada, você não é nada. E juntos nós somos dois nadas juntos. É isso. Ele está no centro, não a sua família. Não a sua família. Hein? Ele está no centro e não o seu trabalho. Hein? Ele está no centro e não os seus bens, suas conquistas. Você nasceu nu e pelado vai. Só com as vestes espirituais e com as obras. Quando Jesus voltar, Ele vai trazer o galardão para as obras. Continuando. Versículo 21, e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres. Pobre não tem terreno, não tem nada. Aleijado. Aleijado não pode trabalhar. Pensou o aleijado pegar o lugar teu no céu porque não podia trabalhar? O cego pegar o teu lugar porque não enxergava, não cobiçava as mulheronas, é? O que enxergava, vai para o inferno. E o cego que não enxergava, oh Jesus, aleluia, vai para o céu porque não tinha olho. O que o Senhor Jesus manda chamar? O que Deus manda chamar? Aqueles que eram impossibilitados de coisas normais. As coisas normais vão te levar pro inferno. Os pobres não tinham nada. Não tem nada. Nada. Os aleijados, os mancos, os cegos. Pessoa que nem podia constituir família. Vivia de misericórdia do outro. Como é que ia ter mulher, família? Como é que ia trabalhar? Gente que não tinha nada. Não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Esses vão aceitar. Quando Jesus te chamou, você não tinha nada. O que tinha estava estragado. É assim que você tem que continuar. Jesus abençoou, Jesus reformou, você continua não tendo nada. Você só tem uma herdade, uma herança. E o nome dele é Jesus Cristo. E esse é o nome dele. A Bíblia diz assim, e disse o servo, Senhor, feito isto, como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por quê? Precisavam trabalhar. Tinham bens. Pastora, por que eu vou dobrar o meu joelho e vou chorar as minhas misérias, se eu sou uma pessoa abençoadíssima por Deus? Você pode ser abençoado do lado de fora, mas por lado de dentro tem muita miséria para você confessar até o último dia da sua vida. E chorar, e arrepender, e quebrantar, e pedir perdão, e mudar. Agora, para nós terminarmos, ora, ia com ele uma grande multidão, versículo 25, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, oh meu Deus, tem marido aqui, ó, e tem mulher que é Jesus lá no céu, e o marido é mulher na terra, não consegue sobressair a vida espiritual, um trava, outro trava, um tranca, outro tranca, um vem, outro vem, não vem, e assim vai. Espiritualmente tudo igual. Um não sobressai. Aí ele diz assim, pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, os seus próprios interesses. Jesus termina o discurso falando sobre isso. Não pode ser meu discípulo, é impedido. Não pode, por quê? Porque não me ama mais que, porque não se dedica a mim mais que o trabalho, porque não me tem como uma herdade e herança, mas tem a propriedade, porque não me ama mais do que a família. Aí ele diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Leve a cruz, as marcas de um cristão autêntico, abnegação, renúncia, humildade. Aí ele diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, eu sempre uso esse versículo, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Pastora, propaganda enganosa.
Quando eu me converti, falaram, vem para Jesus, e vem para Jesus, e vem para Jesus. Mas aí mesmo que te pregaram uma propaganda enganosa, você alcançou a Bíblia. E você pode ler o que é o Evangelho verdadeiro e o que é Cristo. E você pode ser apaixonado ou não por este Evangelho. Hã? Você dá conta de ser cristão verdadeiro? Não, pastora, mas ainda existe alguém para te ajudar. Ainda, tá? Ainda. Esse é o Espírito Santo. Ele ainda pode te ajudar. Se você não está conseguindo amar a Deus e servi-lo acima de tudo e de todas as coisas, ainda o Espírito Santo pode ajudar você. Ele pode te fortalecer. Ele pode comparecer diante de Deus pelas suas fraquezas e rogar ao Pai por ti. Nós, filhos de Deus, temos que aprender a servir a Deus, não como nós achamos que deve, não como nós achamos que conseguimos, mas como Deus quer e manda que Ele seja servido. Eu vou dizer uma frase, eu quero perguntar para você se você tem algum problema com isso. Deus manda. Você tem algum problema com isso? Você tem problema se você não faz. Deus manda você não faz, você tem problema. Judas, você tem problema com a autoridade de Deus. Existem crentes que têm problema com a autoridade de Deus. Eles não conseguem entender que Deus é a autoridade suprema. Que Deus manda, Deus não pede, Deus manda. Deus não pede, Deus manda. E você passa por cima do seu orgulho. E você passa por cima dessa personalidade infernal e maligna. Robustecida pelas suas feridas e carências. Sua personalidade formada na fornalha do inferno. E você passa por cima de tudo isso. E você traz a persona de Cristo para a sua vida. Deixa o Espírito formar em você a imagem e a semelhança dEle. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa é a obra da graça de Deus sobre a nossa vida. A igreja do Senhor Jesus, ela deformou a graça e secularizou-se, colocando o homem no centro. Por isso a igreja precisa de reforma. Se você não acordar e despertar para isso, você fica fora da reforma. Que você acha que a reforma bombou rapidamente? Não. A reforma acontece com vozes solitárias. Quer ser uma das vozes solitárias? Daqueles que são inconformados, que não se conformam com esse tipo de cristianismo que está querendo ser colocado goela abaixo dos crentes. Eu dou graças a Deus por essa palavra. Essa palavra vai ser motivo da queda de muitas desculpas naquele dia. Eu dou graças a Deus. Quando eu pego a Bíblia e eu vou lá na página, eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigada por João Ferreira de Almeida. Muito obrigado, meu Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra ter vindo na nossa língua. Muito obrigado, meu Senhor. Essa palavra aqui, no dia do juízo, isso vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que Deus falou com você. A palavra do Senhor diz assim, que Deus fala para arrependimento, para exortação. 500 anos depois da reforma, a igreja se perdeu de novo. Nos Estados Unidos está fechando 2.000 igrejas por mês. Os Estados Unidos foi aquele país que saiu com a teoria da prosperidade. 5.000 pastores estão renunciando, pastores se suicidando, por causa da crise.
Estados Unidos já está em decadência. Eu quero que você olhe para você. Os dias já estão se cumprindo. A apostasia se instalou. É como se os crentes estivessem adormecidos, ouvindo como um sussurro, uma mensagem como essa, que soa de uma maneira bem longe e distinta, como se eles não pudessem alcançar. Diferente de tudo aquilo que eles vivem. E eles não veem a hora de voltar com aquele evangelho conformado com a própria vida. E rapidamente vem o pássaro e rouba a semente semeada. Satanás rouba uma mensagem como essa, para que os crentes não se convertam, para que não haja conversão genuína. Eu quero que você, no seu banco, você dissesse para Deus o seu estado. Se você quiser dobrar o seu joelho, diz para Deus que você não quer ficar fora do céu. Diz para Deus que você não quer ficar fora do céu. Diz para Deus. Diz para Deus que você precisa. Que você não quer mais viver a vida como você tem vivido. Que você não quer mais agir como você tem agido. 2 tragédias acometeu a igreja brasileira. Vamos falar da igreja brasileira. Primeiro, a distorção, a difamação, a deformação da graça, onde pastores afamados pregam o liberalismo, que não existe inferno e que todos vão para o céu, onde líderes têm ensinado o seu rebanho que Deus é amor e um amor irresponsável. Essa graça que tem transformado a igreja brasileira numa igreja sem a graça de Deus. A secularização, que tem colocado o homem no centro e seus desígnios e necessidades ladeados, onde sua família, seus bens e seu trabalho está acima de todas as coisas. Existem muitos outros males que acometeram a igreja, mas esses 2 são um dos que têm destruído muitas pessoas. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Se você está frio espiritualmente, se você está prostrado espiritualmente, se você desviou-se dentro da igreja. Quantas vezes Israel estava desviado mesmo nos seus cultos? Se você está desviado dentro da igreja, se você tem pecados ocultos como pornografia, soberba, arrogância, se você é maledicente, se você pensa mal, se você julga, em nome de Jesus, analise a sua forma de cristianismo, analise a sua maneira que você está vivendo, comprometa-se com o verdadeiro evangelho. Este é o dia em que o Senhor está nos chamando para nos comprometermos com o verdadeiro evangelho transformador que transforma vidas. Que seu coração se torne um coração quebrantado e compungido pela realidade da igreja evangélica. A igreja evangélica se perdeu. Existe uma igreja noiva do Senhor Jesus, que são feitos de poucos, como Ele mesmo diz, que poucos conseguiriam e que por esforço deve-se entrar no reino. Quais são os esforços que você tem feito? Você está suando, está chorando, está pagando preço? Não. E qual é o evangelho que você está vivendo? Sendo um evangelho que não te custa. Não te custa perseguições, não te custa renúncia, não te custa carregar a cruz, não te custa. Que tipo de evangelho é esse? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você feche os seus olhos. Eu não sei se amanhã eu e você estaremos aqui. Nós não sabemos nada. Com seus olhos fechados,
Põe a mão no seu coração. O arrebatamento pode acontecer essa noite, pode acontecer amanhã de manhã. Mas a tribulação já está aí. Pessoas tendo que renunciar a pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, mulher, marido, para seguir o reino. Em nome de Jesus. Se você não carregar a sua cruz, você não pode. Com a sua mão no seu coração, eu queria que você discernisse que tipo de vida cristã você tem vivido. Que tipo de amor você tem por Ele. Que tipo de paixão e desejo você tem por Ele e pelas coisas dele, a igreja, os irmãos. Você vê pessoas duras, difíceis de perdoar. Onde está a graça que nos faz flexíveis? A graça nos faz quebrantados, chorosos. A graça nos arrebata diante de um Deus imensurável em glória e majestade. Que tipo de vida cristã você tem vivido? Todos os dias, quando eu dobro o meu joelho no meu lugar de oração, eu digo todos os dias a mesma coisa. Deus olha para mim. Deus olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau. E mesmo com dores, com angústias, com tribulações, com perdas, livra-me de tudo aquilo que os teus olhos não se agradam. Que nós possamos olhar para a nossa alma e entendermos que tudo aqui vai passar, mas a sua alma é eterna. E Jesus diz: granjei tesouros e bens para a sua eternidade. Deus, quão dias difíceis temos vivido. Precisamos de uma reforma, Deus. Todo mundo está tranquilo. O evangelho conformado com a cultura, com o tempo. Não há revolucionários, não há inconformados, não há homens, mulheres, jovens que lutem, Deus, lutem pela santidade, pelo compromisso contigo. Restaura, Senhor. Aviva os nossos jovens, aviva os homens e avivam as mulheres, os adolescentes, as nossas crianças, para que sejamos compromissados contigo. Liberta aqueles que devem ser livres, Deus, de todo encantamento com este mundo, de todo encantamento com o trabalho, com a família e com os bens, Deus. Liberta aqueles que devem ser livres, desperta-os com paixão pelo teu evangelho, que eles possam descobrir que dentro deles existe o verdadeiro tesouro, que não pode ser mais desprezado. Eu quero que você faça a sua oração agora. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Deus, não permita que os nossos olhos se fechem. E aqueles que forem do Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos deles. E que eles possam revolucionar-se. Revolucionar a própria vida, os próprios propósitos, as próprias convicções, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o Espírito do Senhor venha te dar luz e revelação sobre a Escritura e sobre a palavra. Que Ele possa te mostrar o que é a verdadeira graça e o que é a fé em Cristo Jesus. Que de verdade Cristo possa ser o centro da sua vida. E que toda a honra, toda a glória,
todo louvor sejam dados a Deus. E que eu e você sempre saibamos qual é o nosso lugar. Aos pés dele. Aos pés dele que são transpassados pelo preço da nossa redenção. Que Satanás não te faça esquecer de quem é você. Servo daquele que manda. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.